Gente, vamos fazer agora esses exercícios, porque na última videoaula eu disse que a gente ia começar essa de agora resolvendo essas questõezinhas aqui que são sobre autoria colateral e coautoria. Olha só, primeira questão. Lá no final vai ter mais questões sobre concurso de pessoas em geral, só queria fazer essas agora. Primeira, considere que Carlos, Mércia e José, empregados de uma grande empresa em Natal, tenham oferecido bombons envenenados ao seu chefe, Mário, que morreu após ingerir unicamente os bombons oferecidos por Mércia. Considere ainda, isso é muito importante, que os três tenham agido de forma independente, sem ter ciência da conduta dos demais. Nessa situação, de acordo com a teoria da causalidade material, resta configurada a autoria colateral, devendo Carlos, Mércia e José responder pela prática do homicídio consumado. Certo ou errado? Errado. O que é que está errado? Carlos, Mércia e José responder pela prática do homicídio consumado. De fato, trata-se de autoria colateral. Carlos, Mércia e José, eles ofereceram bombons envenenados ao chefe. Por que não é coautoria? Porque os três agiram de forma independente, sem ter a ciência da conduta dos demais, ou seja, sem vínculo subjetivo, sem liame subjetivo. Então não é concurso de pessoas, outro requisito da concurso de pessoas. Isso daqui é autoria colateral, não é coautoria, é autoria colateral. Quando a gente tem autoria colateral, a gente tem que ver qual conduta gerou o resultado. Qual foi a conduta que gerou o resultado? A gente conseguiu ver. Se não conseguisse, todo mundo respondia por tentativa de homicídio. Como a gente conseguiu descobrir que foi o bombom oferecido por Mércia que gerou a morte, Mércia responde por homicídio consumado e Carlos e José respondem por tentativa de homicídio. E se trata, de fato, de autoria colateral aqui no caso. Tá certo? Próxima questão, questão 2. Considere que os indivíduos João e José, ambos com ânimos necandi, com intenção de matar, mas um desconhecendo a conduta do outro, sem vínculo subjetivo, sem liame subjetivo, atirem contra Francisco. Ambos atiraram com a intenção de matar, mas um sem conhecer a conduta do outro. Então, não é coautoria, mais uma vez, é autoria colateral. A perícia, na análise dos atos, identifique que José seja o responsável pela morte de Francisco. Nesta situação hipotética, José responderá por homicídio consumado, perfeito, e João por tentativa de homicídio. Certo ou errado? Certo. Tá certo? Estão vendo como é? Isso aparece dessa forma aqui na prática pra gente. Mais algumas observações complementares sobre coautoria. Primeiro, já vimos isso na videoaula passada, a teoria adotada pelo nosso Código Penal como regra geral é a teoria objetivo formal. Autor do crime é aquele que realiza a conduta descrita no núcleo do tipo. É aquele que pratica o verbo, a ação nuclear típica. Tá certo? Já que a prática da conduta núcleo do verbo denotaria aqui pra gente a vontade do autor, o animus autoris, em contraposição à vontade de colaboração do partícipe, que é o animus soci. Contudo, entretanto, a gente vai considerar também adotar a teoria do domínio do fato de forma complementar. A teoria do domínio do fato ela vai ser adotada para os crimes em que não há propriamente a prática pelo autor do núcleo do tipo, mas que não seria justo considerar que essa pessoa não é autor do crime. É o caso da autoria mediata. No caso da autoria mediata, o autor mediato, ele coage alguém, ele induz alguém a erro, ele utiliza alguém inimputável e sem discernimento para a prática do delito, mas em nenhum desses casos teremos o executor praticando o crime. Só quem pratica o crime é o autor intelectual. Estamos usando o que aqui? A teoria do domínio do fato naquela dimensão do domínio da vontade. O autor mediato é senhor do crime. Também o autor intelectual. O autor intelectual não seria justo não considerá-lo autor, considerá-lo partícipe. A pessoa que projetou, que planejou o crime, que é a autora intelectual desse crime. Agora, no caso de autoria intelectual, muitas vezes há
ao concurso de pessoas, a coautoria. A pessoa planejou o crime e outra pessoa executa. A pessoa, o mandante, por exemplo, do homicídio, ela planeja o homicídio e outra pessoa executa, essa que planejou também paga e outra pessoa executa. Só é autor do homicídio quem executou? Não, quem executou é o autor do homicídio, inclusive qualificado mediante a paga ou a promessa de recompensa. Mas quem planejou também é autor do homicídio, o autor intelectual. Se pagou, não tem a qualificadora da paga ou promessa de recompensa. A paga ou promessa é qualificadora do executor. Quem pagou não tem essa qualificadora, mas o motivo pode ser torpe, por exemplo, não é verdade? Então a gente está usando aqui também a teoria do domínio do fato e podemos usá-la inclusive naquela sua terceira dimensão, que é de fato a ideia de domínio funcional do fato. É importante a gente lembrar ainda, ó, aqui embaixo, que essa coautoria pode ser funcional ou parcial e pode ser a coautoria material. O que é que acontece na coautoria funcional? Na coautoria funcional, as condutas dos coautores, dos agentes, elas são diversas e elas se complementam, se somam. Por exemplo, Tício segura Mévio para que Agripina espanque Mévio. Então, Agripina está espancando e Tício está segurando para que Agripina espanque. Os dois estão praticando o núcleo do tipo aqui, só que as condutas elas se somam. Porque só dá para Agripina espancar porque Tício está imobilizando Mévio. Os dois são coautores aqui na modalidade de coautoria funcional. E a gente também vai ter a coautoria material, que é aquela onde os agentes, todos eles, realizam a mesma conduta. Se a gente pensasse no exemplo aqui, Tício e Agripina, ambos espancando Mévio. Algumas observações sobre hipóteses mais controvertidas, mais polêmicas, no que tange, no que se refere ao Instituto da Coautoria. Primeiro, admite-se a coautoria em crimes próprios, desde que ambos os agentes possuam a qualidade exigida pela lei ou que aqueles que não possuem essa qualidade tenham ciência de que o outro agente age nessa qualidade. Então, o exemplo do peculato. Se dois funcionários públicos em vínculo subjetivo, em concurso, com liame subjetivo, eles se juntam para praticar o furto dos bens daquela repartição, eles estão praticando o crime de peculato do artigo 312 em concurso de pessoas, ambos são coautores do peculato. Mas se um é funcionário público e chama um amigo para ajudar ele naquela prática de subtração dos bens da administração pública, da repartição que ele trabalha. O amigo que está sendo chamado para ajudar sabe que o camarada que chamou é funcionário público e esse amigo está indo, está ajudando a subtrair, ambos estão mais uma vez em coautoria no crime de peculato. Embora só um seja funcionário público, o outro que foi lá e também subtraiu, conhece essa qualidade do agente, então também vai estar em curso no crime de peculato. Aqui no crime próprio, né? No exemplo. Não se admite a coautoria nos crimes de mão própria, e eu já tinha comentado isso para vocês, porque nos crimes de mão própria eles o crime só pode ser praticado pelo sujeito especificamente descrito na lei. Mas a gente já viu que no crime de mão própria vai ser possível a autoria por determinação e vai ser possível também, como no caso do falso testemunho, a participação. A pessoa que pratica o falso testemunho vai responder como autora e o advogado pode ser partícipe. A gente já viu a jurisprudência do STJ nesse sentido. Mas a regra é que não vai caber coautoria nos crimes de mão própria. E quanto aos crimes omissivos, a possibilidade de coautoria vai ser motivo de uma divergência doutrinária. Olha a divergência aqui pra gente. Uma parte da doutrina entende que não há possibilidade de coautoria e nem de participação, ou seja, não há possibilidade de concurso de agentes nos crimes omissivos. Todas as pessoas que praticam o núcleo do tipo no crime omissivo o fazem de maneira autônoma, porque o dever de agir é de cada pessoa de forma autônoma e indivisível. Já outra parte da doutrina, e é minoritária, vai dizer que pode haver sim o concurso de pessoas na modalidade de coautoria ou participação nos crimes omissivos.
E a terceira parte da doutrina, e essa me parece a majoritária, a primeira é média, a segunda é minoritária, bastante minoritária, e a terceira me parece levemente majoritária, vai dizer pra gente que é possível a participação no crime omissivo, mas não é possível a coautoria. E aí, ó, qual é a ideia aqui pra gente? E aí eu cito aqui até Kleber Masson, cito também o Nilo Batista. Qual é a ideia pra gente? Nos crimes omissivos, a gente tem crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Crimes omissivos próprios são aqueles crimes omissivos por omissão. O exemplo do crime omissivo próprio é a omissão de socorro. Artigo 135. Artigo 135 do Código Penal é um exemplo de crime omissivo próprio, o crime omissivo por omissão. Artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. É um crime de omissão de socorro, é um crime omissivo próprio. Já os crimes omissivos impróprios, ou os crimes comissivos por omissão, são aqueles que vão trazer o crime especificamente que está sendo praticado, cumulado com o artigo 13, parágrafo 2º. Só quem pratica o crime omissivo impróprio é o garante. É aquela pessoa que está incluída no rol do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Quem são os garantes que estão no artigo 2º, que estão no artigo 13, no 13º artigo do nosso Código Penal, no parágrafo 2º. São as pessoas que têm o dever de agir. E quem são essas pessoas? São aquelas que, por lei, têm a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, é a linha A. Ou B, as pessoas que, de outra forma, assumiram a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, uma babá. Ou C, a pessoa que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Quem na brincadeira empurra o amigo dentro de uma piscina e o amigo sem saber nadar, se ela não impede o resultado morte, ela vai responder por um homicídio aqui, por omissão. Ela estava na figura de garante porque ela criou, com o seu comportamento anterior, o risco da ocorrência do resultado. Ou no caso da babá, se ela ficou responsável por um bebê e deixa o bebê sem cuidado, sem vigilância, o bebê cai, se machuca, essa babá vai responder pelas lesões por omissão, porque ela assumiu a responsabilidade de impedir aquele resultado. Ou a pessoa que tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Por exemplo, aqui, e aqui na figura da linha A, do parágrafo 2º do artigo 13, é onde nos interessa até para o nosso exemplo aqui. O policial, ele é um garante. Ele está aqui nessa linha A, do artigo 13, parágrafo 2º. Ele tem por lei essa obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Imaginem que um policial está lá fumando seu cigarro, bem tranquilo, vendo o tempo passar, e ele presencia, ele visualiza um assalto, ou um furto, que seja, subtração dos bens de alguém. Veja, se é um assalto à mão armada, ele está sozinho, os assaltantes estão fortemente armados, tudo bem ele deixar de agir, porque ele também não pode colocar sua vida em risco. Uma ação, numa situação dessa, vai ser desastrosa. Mas se é uma mera subtração, um furto, e ele deixa de agir porque está fumando seu cigarro, não quer estresse, não quer problema, aqui ele vai responder pelo crime que está sendo praticado de furto, pela subtração, mas vai responder pela omissão dele. Vai ser o artigo 155 acumulado com o artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. É o crime de omissão imprópria. É o crime comissivo por omissão. Ele vai responder pelo furto porque deixou de agir. Mas responde como coautor? Não. Segundo a doutrina majoritária, ele vai responder como partícipe. Ele vai responder como partícipe. Aí olha o exemplo
é partícipe do furto o policial militar que presencia a subtração de bens de uma pessoa e nada faz porque estava fumando um cigarro. Então ele vai ser partícipe do furto, tá certo? Temos alguns autores importantes, como Bittencourt e Nutt, que vão dizer que cabe sim a coautoria nos crimes omissivos, e eles dão um exemplo até de uma omissão própria, uma omissão de socorro, em que duas pessoas podem, caminhando, por exemplo, pela rua, deparar-se com outra ferida em busca de ajuda, e as duas associadas, conhecendo a conduta uma da outra, e havendo até o incentivo recíproco, elas resolvem ir embora. Elas vão ser coautoras aqui do crime de omissão de socorro, segundo Bittencourt e Nutt. Para os autores como Masson e Nilo Batista, e o que me parece a maioria da doutrina, não vai ser possível essa coautoria, porque cada um responde como autor da omissão de socorro, porque o dever de agir é de cada um, autônoma e isoladamente. Mas é uma controvérsia, eu estou trazendo aqui para vocês. O que eu acho mais interessante da gente lembrar é o caso, por exemplo, de um policial, que é alguém que tem o dever de agir, é o garante, que deixa de agir diante de um crime que está acontecendo. Ele poderia agir, ele deixa de agir, como nesse caso, estava fumando um cigarro, e aí ele responde por esse crime, não como coautor, mas sim como partícipe, segundo a maior parte da doutrina. Temos ainda a controvérsia da coautoria em crimes culposos. A coautoria em crimes culposos vai ser possível. Duas pessoas, por exemplo, jogam um objeto sem intenção de matar ninguém, sem assumir o risco de matar ninguém, mas jogam um objeto do alto do prédio e esse objeto acaba atingindo alguém. As duas pessoas vão ser coautoras da lesão ou do homicídio culposo que venha a existir. A participação que vai ser mais controversa aqui. Primeiro, a participação pode ser dolosa ou culposa. Participação é o quê? Participação é o auxílio moral, induzimento de instigação, ou material, que é fornecer algum bem material no auxílio do crime. Essa participação, se ela é dolosa, a pessoa está instigando, por exemplo. Instigar é forçar, né? Forçar aquela ideia, é estimular, instigar. Induzir é implantar a ideia. Se essa participação é dolosa, não tem possibilidade de pensar nisso no crime culposo, porque não cabe a participação dolosa num crime culposo. O crime culposo é aquele crime onde o resultado não é querido pelo agente. O resultado acontece por uma violação do dever objetivo de cuidado, por imprudência, por negligência, por imperícia. Então não dá pra gente falar numa participação dolosa. Poderia haver uma participação culposa num crime culposo, desde que a pessoa que induz, instigue ou preste auxílio material ou executor da conduta culposa faça esse induzimento, essa instigação, esse auxílio também de forma culposa. Isso é controvertido, o STJ diz que não cabe nenhum tipo de participação em crime culposo e a doutrina majoritária parece também seguir esse entendimento. Então, em crime culposo, o melhor é dizer, não cabe participação de jeito nenhum, caberia a coautoria. Para concluir e a gente iniciar o estudo da participação mais sistematicamente, é importante a gente lembrar que na autoria imediata não há o concurso de pessoas, eu já disse isso a vocês, não há concurso de pessoas entre autor imediato e autor imediato. O autor imediato, o executor, não responde pelo crime, seja pelo erro de tipo, pela coação moral irresistível, que é inexigibilidade de conduta diversa, seja pela inimputabilidade desse executor. Quem responde é só o autor imediato, que se valeu de alguém, nesse terceiro exemplo, sem culpabilidade para a execução do delito. Agora, é possível a coautoria e a participação na autoria imediata. Entre o autor imediato e o autor imediato não há nada. O autor imediato é só instrumento, quem responde é o autor imediato. Mas é possível que pessoas atuem como coautores imediatos. Duas pessoas juntas, em unidade de desígnios aqui, com liame subjetivo, elas se juntam para coagir alguém, ameaçar alguém com ação moral irresistível para que esse alguém pratique um crime para elas. Então essas duas pessoas são coautores imediatos do crime que esse executor vai praticar porque está sendo coagido. Cabe a coautoria e cabe a participação entre os autores imediatos, entre os agentes que estão aqui coagindo, que estão induzindo a erro, que estão utilizando a pessoa inimputável como instrumento. Agora, cuidado!
o autor mediato, ele induz alguém a erro de tipo, ele coage alguém através de uma ameaça, é coação moral irresistível, ou ele utiliza alguém inimputável e sem discernimento. Se existe coação física irresistível, não há autoria mediata. Na coação física irresistível, não há autoria mediata. Há autoria direta. Quem coage fisicamente alguém a fazer alguma coisa, esse alguém que está coagindo fisicamente pratica o crime como autor direto. E a pessoa que está ali fisicamente sendo coagida não pratica crime nenhum, mas não é porque não tem culpabilidade, não. Ela não tem ação. Ela não tem conduta, perdão. Porque ela só tem uma ação mecânica, mas não tem vontade naquela conduta. Porque a conduta não é ação, não é vontade, então a coação física irresistível retira a tipicidade da conduta. E no caso da coação física irresistível, quem está coagindo é o autor direto. Na coação moral irresistível, quem está coagindo é o autor mediato. E, finalmente, admite-se a autoria mediata nos crimes próprios, mas não nos crimes de mão própria. Nos crimes de mão própria, a gente vai conseguir pensar na chamada autoria por determinação. Finalmente, temos o estudo da participação, e eu já disse a vocês que a participação refere-se ao auxílio para a prática da conduta delituosa. Via de regra, o autor do crime pratica o núcleo do tipo penal, pratica o verbo, a ação nuclear típica, fora aqueles casos da autoria mediata, da autoria intelectual, onde a gente vai ter um alargamento desse conceito pela teoria do domínio do fato, mas, via de regra, o autor pratica o núcleo do tipo, verbo, ação nuclear típica. E o partícipe auxilia esse autor. Auxilia como? Auxilia moralmente, instigando ou induzindo. Instigando, reforçando a ideia, ou induzindo, implantando a ideia, dando a ideia. Ou pode auxiliar materialmente. O auxílio material é aquele auxílio através de um objeto para a prática do crime, ou o auxílio para a fuga, é a cumplicidade. Esse auxílio para a fuga tem que ser concomitante ou anterior ao resultado, ou ajustado previamente. Se o auxílio para a fuga vem depois que o crime já foi praticado, sem ajuste prévio, não vai haver participação no crime. Vai haver crime de favorecimento pessoal, favorecimento real. Outros crimes, mas não a participação no crime que o camarada está ajudando o agente a fugir. Agora, se o ajuste é prévio ou a ajuda ali está sendo feita concomitantemente ao crime ser praticado, quem está ajudando na fuga presta auxílio material, é partícipe do crime que o agente praticou, ou quem presta o objeto. Então, se você está lá, é combinado que você, Tício e Mévio combinam, Tício combina para Mévio vir buscá-lo, vir ajudá-lo a fugir, porque ele vai fazer uma bobagem agora. Tício vai e pratica, faz essa bobagem, esse crime, seja um assalto, seja um homicídio, seja o que for, e depois Mévio chega para buscá-lo e ajudá-lo na fuga. Aqui a gente vai ter que Mévio participou do crime que Tício praticou. Se o partícipe não pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal, pode surgir a pergunta como ele poderia estar sendo criminalizado se ele não está praticando o núcleo do tipo. É aqui que a gente faz a chamada adequação típica mediata, porque a gente vai usar uma norma de extensão. A gente vai considerar aquela conduta típica que o partícipe não está atuando especificamente na sua consecução, porque ele não pratica o núcleo do tipo, mas utilizando-se a norma de extensão do artigo 29, a gente tem essa possibilidade de uma adequação típica mediata. A gente vai considerar que essa pessoa colaborou, concorreu para a prática daquele crime, ainda que ela não tenha praticado o núcleo do tipo. Então ela responde pelo crime, ainda que não tenha praticado o núcleo do tipo. Agora, como foi participação, ela responde e pode ter uma diminuição da sua pena, é o parágrafo 1º do artigo 29. Uma diminuição na pena que é de 1/6 até 1/3.
parágrafo 1º do artigo 29. Estamos fazendo aqui, então, uma adequação típica imediata. É o tipo penal com a norma de extensão. Na próxima videoaula, eu vou querer falar sobre essas teorias da acessoriedade que serão levadas em conta para pensar a respeito da punição do partícipe. Como é um assunto que exige uma conversadinha um pouco mais prolongada, eu não vou fazê-la neste momento para que esse vídeo não fique tão comprido. Mas na próxima videoaula a gente consegue acabar o nosso assunto a respeito da participação e ver as últimas observações que eu ainda quero fazer sobre concurso de pessoas para que a gente possa passar aos nossos exercícios para praticar o conteúdo, tá ok? Grande abraço e até a próxima, pessoal!